Muito bem, então vamos ao assunto principal desse vídeo. Vamos ao assunto tão esperado e que vocês pediram. Vamos falar sobre as coberturas utilizadas no tratamento da ferida que nós apresentamos no vídeo anterior, que nós falamos sobre o nosso caso clínico do nosso cliente. Então, se você ainda não assistiu os nossos vídeos, aproveita, entra no nosso canal, se inscreve, aciona lá para você receber os nossos vídeos novos e a partir do momento que você assiste os nossos vídeos anteriores, vai ficar mais fácil de você compreender a sequência dos nossos vídeos. Então, vamos lá! Falando de cobertura, é importante a gente falar um pouquinho antes das coberturas. Eu quero saber que cobertura que eu utilizo quando eu tenho necrose. Eu quero saber qual a cobertura que eu utilizo em LPP, certo? Já falamos bastante aqui no canal que nós não temos uma receita de bolo, né? Não temos lá o bolinho para entregar a receita e vocês executarem. Então, nós precisamos compreender a situação da nossa ferida e compreender, conhecer as coberturas existentes hoje no mercado. E também, de acordo com a minha realidade, com o meu local de trabalho ou com a realidade que o meu cliente possui. Então, muito importante, vou passar aqui um pouquinho para vocês verem, nós precisamos compreender a importância de avaliar a ferida. Nós precisamos compreender a etiologia, qual é a causa dessa ferida, precisamos identificar qual é o tecido apresentado ou os tecidos apresentados na ferida, as bordas, qual é a situação que elas se encontram, infecção, a presença da infecção. Isso é uma dica muito importante que nós ainda não falamos aqui no canal, mas tirando o nosso caso clínico, é importante nós solicitarmos que seja realizada uma cultura da ferida, porque muitas vezes o nosso cliente ele está com uma ferida crônica. Esse é o nosso principal tipo de atendimento, feridas crônicas. Quando ele tem uma ferida crônica, ele já utilizou antibióticos em situações anteriores. E aí, quando eu faço uma cultura e eu consigo ter um resultado e eu consigo, na minha rede de comunicação, fazer com que o médico assistente, com o médico do ESF, ele prescreva um antibiótico adequado, isso com certeza vai auxiliar na cicatrização. Eu não vou conseguir cicatrizar sozinha com uma cobertura específica, mas se eu tenho presença de sinais de infecção com o antibiótico adequado, com certeza isso vai melhorar a cicatrização, vai melhorar o processo de cicatrização. E é isso que nós queremos. Então, fica a dica aí também, certo? O nosso cliente, né, a gente vai passar de novo o caso clínico resumido dele, mas ele já tinha realizado essa cultura dentro da instituição hospitalar que ele se encontrava internado. A minha ferida está com exudato? A minha ferida possui odor? O meu cliente, quando eu realizo o curativo ou se eu estou indo fazer a avaliação, que esse é o principal objetivo, né? Ele refere que quando mexem, quando trocam o curativo, quando ele deita, quando ele caminha, como que ele refere, né? Quais são os momentos de dor que ele possui? Região perilesional, como que está essa região perilesional da ferida? Resumindo, muito falado já aqui, nós precisamos aplicar a anamnese, né? Precisamos realizar um histórico de saúde e precisamos também fazer uma boa avaliação, observar como que está aquela lesão, né? Fazer um exame físico. Então, muito importante, né? Antes da gente pensar na cobertura, precisamos identificar qual é a situação da minha ferida. Sempre estamos falando aqui no canal que não há uma receita de bolo e que precisamos saber identificar a situação da ferida do meu cliente, bem como precisamos conhecer o histórico de saúde dele, quais são as doenças que ele possui, quais foram os tratamentos anteriores que ele realizou. Tudo isso é muito importante para a gente fazer uma escolha adequada das coberturas que nós vamos utilizar no tratamento, certo? Vamos adiante então? Vamos falar um pouquinho das coberturas, certo? Não vamos falar de todas as coberturas existentes no mercado, mas vamos falar de algumas, das principais que vão ser interessantes para a gente conhecer e discutir depois se nós vamos utilizar ou não no tratamento do nosso paciente. Vamos lá então? A primeira que nós trouxemos aqui para você são os ácidos graxos essenciais, né? Conhecido como AGE. Então, é importante a gente conhecer que ele é um óleo vegetal composto por ácido linoleico, ácido caprílico,
ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja. Hoje também possuímos no mercado o AGE com ozônio, né? O AGE ozonizado, que também possui lá as suas vantagens, certo? Não vou me aprofundar aqui, mas fica a dica aí para vocês pesquisarem. Então vamos lá aos benefícios. Mantém o meio úmido, isso é muito importante, né? Eu identificar então se a minha lesão ela já está úmida ou se ela não está com umidade. Promove a angiogênese, acelera o processo de granulação tecidual. Então, vejam só, se eu tiver uma ferida com o processo de granulação, ele vai ser uma boa pedida, concordam? Se eu tiver um outro tipo de tecido, quem sabe ele não vai ser uma boa pedida. Então, nós precisamos pensar, certo? Qual a cobertura para aquele tipo de tecido que eu avaliei que a minha ferida está possuindo, tá bom? Vamos adiante. Ele forma uma película protetora na pele. As pessoas pensam que ele faz uma hidratação, né? Para hidratação existem os hidratantes, certo? Ele, na verdade, faz uma película protetora. Então, tem que prestar atenção nisso, porque as pessoas hoje utilizam o AGE para tudo, né? Nós já comentamos isso num vídeo, que é o vídeo, né, dos erros que nós temos. Então, a gente tem que estudar, a gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos e saber identificar qual a cobertura correta, identificar as indicações das coberturas e também as contraindicações, com certeza. Vamos lá. Ele auxilia o desbridamento autolítico, ele pode ser usado em qualquer fase de cicatrização. Qual é a indicação dele? Prevenção de LPP, feridas com tecido de granulação, certo? Então já falou lá no benefício que ele é muito bom para o tecido de granulação. E aqui está falando então que ele é indicado no caso de tecido de granulação. Vamos adiante. Precauções e contraindicações. Pode ocorrer hipersensibilidade, certo? Quando a gente utiliza bastante o AGE, ele pode causar também hipergranulação. Quando nós utilizamos de forma contínua. Então, nós precisamos sempre voltar na nossa ferida, observar, reavaliar e se nós identificarmos a hipergranulação, nós precisamos parar de utilizar o AGE. Muito bem. Feridas com necrose ou infecção. Então, o AGE não é indicado para utilizar numa ferida que eu tenha necrose. Nós já vimos lá na aula da enfermeira Etiele, que é o nosso segundo vídeo, que fala sobre os tipos de tecido. Então, qual é o tipo de tecido que é a necrose e qual é que é o esfacelo? Então, nesses casos de necrose, não é para a gente utilizar o AGE, ele não é indicado, ele não vai ter um efeito positivo, certo? E quando eu tenho infecção, é a mesma coisa. Então, isso nós precisamos entender. Tenho infecção, posso usar AGE? Ah, mas já está tomando antibiótico, já está na fase de granulação. Então, eu tenho uma outra realidade, certo? Agora, se eu estou na fase de necrose, com infecção, com sinais de infecção evidentes, então não é aconselhado a gente utilizar o AGE. Vamos adiante. Frequência de troca, né? Quando eu utilizo o AGE, qual é a frequência que eu preciso ter para trocar o nosso curativo, para retirar esse produto e colocar novamente? Trocar no máximo a cada 24 horas ou sempre que o curativo secundário estiver saturado, certo? Então, se eu troquei o curativo pela manhã e na parte da tarde ele já está saturado, o curativo secundário está saturado, eu preciso fazer a troca. Considerações. O uso prolongado pode causar hipergranulação, que eu me antecipei e comentei já para vocês, pode ser associado a outras coberturas. Eu posso utilizar outras coberturas com ele, certo? Vamos adiante. Alginato de cálcio. Apresentação em placas ou fita. A fita nós utilizamos principalmente quando nós temos feridas cavitárias e ele vai ocupar o espaço da minha ferida cavitária, então a gente utiliza muito ele em fitas. Pode estar associado ao sódio e ou à prata. Quando nós temos associado à prata, ele trabalha muito, né, na questão da infecção. Quando nós falamos com produtos que eles são associados à prata, nós estamos trabalhando contra a infecção da lesão. Composição. Constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons compostas pelos ácidos gulurônico, e manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados.
Vamos falar dos benefícios do alginato de cálcio. Ele absorve grande quantidade de exudato. Se você conhece um pouco já sobre coberturas, você pode me questionar que hoje no mercado existem coberturas com mais tecnologia, mais eficientes tanto quanto o alginato. E eu vou dizer que sim, que existem, mas o alginato também possui as suas qualidades, né? Além dele absorver a grande quantidade de exudato, ele auxilia no desbridamento autolítico, que ele possui um papel muito eficiente, promove a hemostasia em lesões sangrantes. Então, quando nós temos uma lesão que possui pequenos sangramentos, né? Não podemos pensar que eu vou ter uma hemorragia e eu vou utilizar o alginato, não. Mas se eu tenho pequenos sangramentos, ele vai atuar muito bem nessa região, certo? Então, isso é muito importante a gente identificar. Ah, eu tenho lá um local que ele tem bastante exudato. O alginato vai ser útil? Sim, vai ser útil. Aí o que eu vou ter que cuidar é a quantidade de trocas que eu vou realizar, qual é a frequência das trocas. E nós já vamos falar sobre isso, certo? Mas voltando ao assunto de produtos com mais tecnologia, sim. Hoje nós temos hidrofibras, por exemplo, né, que elas são ótimas para reter o exudato. Então, elas são muito boas hoje no mercado, existem vários outros produtos também, mas o alginato, ele é um produto que ainda ele é bastante utilizado. Principalmente depende do seu público, ele vai ser bastante utilizado pela questão de valor, né? Em relação a uma hidrofibra, ele tem um custo bem menor. Vamos adiante. Indicações, uso. Feridas exudativas moderadas a altas, certo? Então, assim, eu vou avaliar a ferida e tem exudação média ou alta. Então, ele é uma boa pedida, né? Ele é indicado. Feridas com ou sem sangramentos. Ah, eu tenho uma ferida que ela não está sangrando, mas ela tem bastante exudato. Sem problemas, vamos utilizar o alginato de cálcio. Aliás, podemos utilizar o alginato de cálcio. Áreas doadoras de enxerto, feridas cavitárias em geral, desbridamento de pequenas áreas de necrose e de liquefação. Também pode ser utilizado. Precauções contra indicações. Não utilizar em feridas secas ou com pouco exudato. Então, está dizendo que a indicação é para feridas com médio a alto exudato. Quando eu tenho uma ferida que ela não tem exudato ou ela tem muito pouco exudato, ele não é indicado. Por quê? Porque o papel principal dele é fazer a absorção da exudação, certo? Prevenção DLP e grandes queimados. Então, essas são as indicações do alginato de cálcio. Frequência de troca, aí vem um detalhe bem importante. Vamos revisar lá se você já conhece um pouco sobre coberturas. Feridas infectadas, certo? No máximo a cada 24 horas. Eu tenho infecção. O alginato, ele é uma fibra e ele vai absorver esse exudato. Então, isso vai ficar ali na minha ferida. Se eu tenho infecção, eu estou fazendo com que aumente condições para aumentar a infecção, para as bactérias, né, acabarem ali tendo mais proliferação, certo? Então, cuidem em relação a isso. É uma ferida infectada, né, necessariamente precisamos trocar o alginato a cada 24 horas. Feridas limpas com sangramento a cada 48 horas ou quando saturado. Né? Eu tenho um sangramento, eu posso sim ficar lá com o alginato de cálcio por 48 horas. Não posso ficar mais também porque posso acabar causando uma infecção. Em outras situações, a frequência das trocas deverá ser estabelecida de acordo com a avaliação do profissional. Ali faltou, né? Mas deve ser do profissional que realiza o curativo. Em outras situações, a frequência das trocas deverá ser estabelecida de acordo com a avaliação do profissional que está realizando o curativo, né? Então, voltamos a falar, avaliar e verificar a necessidade de troca. É muito importante que a gente identifique, né, quando o alginato precisa ser trocado. Nós precisamos verificar se ele está saturado, certo? Se ele ainda mantém a sua estrutura íntegra, né, em forma de fibra. Se ele já está saturado, nós precisamos realizar a troca dele, certo? Se você for olhar o fabricante, né, eu comprei um alginato de cálcio de um fabricante X. Nós precisamos ir lá e identificar quais são as indicações, contraindicações, né, a forma de utilizar.
E o alginato de cálcio, ele diz, né, na maioria deles, que ele pode ser utilizado por até 7 dias. Outros produtos também, né, falam do uso até 7 dias. Então, vejam bem, é até 7 dias. Então, eu, como enfermeira, preciso ir lá e avaliar se tem condições dessa fibra permanecer no leito daquela ferida. Se ele já está saturado, eu preciso fazer a retirada dele, aliás, fazer a substituição dele se for necessário. Considerações sobre o alginato. Havendo aumento do intervalo de trocas, devido à diminuição do exudato, deve-se suspender o uso dessa cobertura para evitar o ressecamento do leito da ferida, certo? Então, olha aí que dica interessante, né? Voltamos a falar da avaliação. Quando nós vamos avaliar a nossa ferida e ela vem apresentando redução do exudato, chega um momento que nós precisamos identificar que não é mais necessário o uso do alginato. E aí nós podemos então avaliar, aliás, reavaliar para identificar qual vai ser a nova cobertura utilizada a partir daquele momento, certo? Se acontecer a situação de você ir retirar o alginato e ele estiver bem aderido, ele estiver seco, né? Porque você está com pouco exudato, você precisa molhar ele, umidificar ele com soro fisiológico para facilitar então a retirada, tá? Essa é uma dica bem importante, né? Não pode chegar lá e arrancar o alginato lá que está em contato com a pele do nosso paciente. Umidifica ele, né? E retira ele para não prejudicar mais aquele processo de cicatrização que você está tendo ali sobre o leito da sua ferida, certo? Vamos falar agora sobre a colagenase, tá? Os benefícios dela é que mantém o meio úmido, promove o desbridamento enzimático suave. A indicação é ferida com tecido desvitalizado. Precisamos compreender o que é um tecido desvitalizado, né? São os tecidos que nós temos que é a necrose ou o esfacelo. Então, quando eu tenho essas situações, é a indicação de utilizar a colagenase. Quando eu já tenho tecido de granulação, tecido de epitelização, não é a indicação de utilizar a colagenase. Precauções e contraindicações. Pacientes sensíveis às enzimas da fórmula. E, ali está dizendo bem claro, o tecido de granulação. A frequência da troca é a cada 24 horas. E, falando em considerações, promove desbridamento muito lento. Aplicar gase úmida com soro fisiológico 0,9% sobre a colagenase. Necessário proteger a pele ao redor da ferida. A colagenase, ela não pode ser aplicada na pele íntegra. Ou também, principalmente, na região perilesional, que pode estar sofrendo com a liberação de exudato, com alguma infecção. Então, muito cuidado, a colagenase ao ser utilizada, né? Ali está dizendo que é necessário proteger a pele ao redor, ou seja, eu aplico ela apenas no local que eu preciso que ela faça o seu efeito. Vamos lá. Hidrofibra, já foi comentado algumas coisinhas, né? E aqui vamos falar um pouco mais. Carboximetilcelulose sódica, apresentação em placa ou fita e pode estar associada à prata. Lembrando que a prata eu associo quando eu tiver infecção. Benefícios: mantém o meio úmido, favorece o desbridamento autolítico, absorve grande quantidade de exudato. Lembra que falamos sobre o alginato de cálcio e eu comentei sobre a hidrofibra, tá? Então ela tem sim funções semelhantes ao alginato de cálcio. Reduz a dor e o trauma no momento da troca. Por quê? Você sabe por quê? Porque a hidrofibra, ela cria um gel. Depois que ela faz uma absorção do exudato, ela cria um gel. E esse gel, então, quando eu vou fazer a retirada da cobertura, a retirada da hidrofibra, ele não está aderido à lesão. E aí eu consigo fazer a retirada sem lesionar a minha ferida. Indicação de uso: feridas com moderada a grande quantidade de exudato. Então, se eu tenho uma ferida com pouco exudato ou nenhum, ela não é indicada. Feridas infectadas ou com risco de infecção, úlceras vasculares, diabéticas e LPP. Queimaduras de espessura parcial, segundo grau. Precauções e contraindicações. Feridas secas, como eu já comentei com vocês, sensibilidade aos componentes do produto.
E aí, qual é a frequência da troca? Olha que interessante, feridas limpas até 7 dias, certo? Mas precisamos fazer sempre a avaliação das condições da nossa ferida. Feridas infectadas no máximo 3 dias. Com prata, remover somente por vazamento, sangramento excessivo, dor ou em no máximo 7 dias. Olha a importância de sempre estar reavaliando a nossa ferida e reavaliar a cobertura. As condições que a cobertura se encontra, as condições que a minha ferida se encontra para mim substituir essa cobertura. E as considerações: manter a borda de no mínimo 1 a 2 centímetros em todos os lados, pode ser recortado. Não deve ser associado com produto à base de óleo, tá? Então eu não posso utilizar o AGE e utilizar a hidrofibra, por exemplo, tá falando ali. Outra informação importante está falando que eu posso recortar essa hidrofibra e que é importante eu deixar no mínimo de 1 a 2 centímetros todos os lados. Então, se eu tenho uma lesão, eu vou colocar a placa de hidrofibra, que é estéril, sobre essa região, né, não encostando, mas de uma forma distante, e eu recorto do tamanho dessa lesão, contando que eu estou deixando, além da borda da minha ferida, de 1 a 2 centímetros, tá? Isso é muito importante. Eu vou mostrar algumas imagens depois para vocês verem como a hidrofibra age, né? Ela acaba, então, tipo, com o exudato, ela absorve o exudato, mas ela acaba, se eu tenho uma ferida que ela é cavitária, ela acaba entrando e ela encolhe um pouco. Vamos lá. Outra cobertura importante de se falar é o hidrogel, certo? O hidrogel ele pode estar associado ao alginato. A composição dele é um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanalamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose. Benefício: ele mantém o meio úmido, promove o desbridamento autolítico, certo? Então, se eu tenho um meio seco, eu vou poder utilizar o hidrogel. Qual é a indicação? Feridas secas ou pouco exudativas, tecidos desvitalizados em feridas abertas, lembrando, tecido desvitalizado, necrose ou esfacelo. Áreas doadoras de pele, queimaduras de primeiro e segundo graus, desbridamento leve de necrose de liquefação, o esfacelo, e de necrose de coagulação, que seria a escara. Qual é a precaução, né, contra a indicação no uso do hidrogel? Feridas com exudato em média ou grande quantidade, pele íntegra, queimaduras de terceiro grau, sensibilidade aos componentes do produto. Por que eu não posso, né, utilizar, eu tenho que ter precaução em utilizar em ferida com exudato em média ou grande quantidade? Eu já tenho bastante umidade. O hidrogel está dizendo ali que ele é um gel constituído por água purificada. Então, eu vou colocar mais umidade na minha ferida, né? É importante o meio úmido? Sim, mas eu posso ter um meio extra úmido, né? Brincando. Eu vou aumentar ainda mais a umidade, então isso não vai ser favorável para a minha ferida, certo? Frequência de trocas. A troca é em até 48 horas. Feridas infectadas, muito importante, no máximo a cada 24 horas. Considerações. Macera as bordas da lesão e a pele adjacente. Por quê? Porque ele gera a umidade. Então, eu preciso observar. Isso também é importante a gente comentar agora, porque eu já falei antes do alginato, mas quando eu utilizo o alginato e ele está saturado e eu não realizo a troca dele, ele também pode gerar a maceração das bordas. E isso não é nada saudável para a cicatrização, para o processo de cicatrização da minha ferida, certo? Falando um pouquinho então da tela não aderente, petrolato, tá? Se você já conhece, nós utilizamos ela, é muito eficiente, né? Dependendo do tipo da cobertura. Perdão, é muito eficiente dependendo do tipo, né, da minha ferida. Benefício: mantém o meio úmido, não adere ao leito da ferida, promove o equilíbrio da umidade da lesão, pois permite que o exudato seja absorvido pelo curativo secundário. Então, é importante, eu utilizo a tela não aderente petrolato, que é a tela de rayon, e ela vai fazer com que o exudato passe por ela e seja então transportado, vamos pensar assim, para a minha cobertura secundária. Ela vai ser a cobertura primária.
E nós vamos então trocar a cobertura secundária quando for necessário. E o petrolatum vai estar ali então, né, agindo na minha ferida. Então, ele mantém também esse meio úmido e quando eu vou retirar, ele não está aderido à ferida. Isso são aspectos muito positivos. Vamos lá. Indicação de uso: lesões superficiais de queimaduras, úlceras, feridas superficiais limpas, abrasões, lacerações, áreas doadoras de enxerto. Precauções contra indicações: feridas infectadas, feridas com intenso exudato. Então, precisamos avaliar, né, se é viável a utilização dele ou não. Frequência de troca: a frequência das trocas deverá ser estabelecida de acordo com a avaliação do profissional que acompanha o cuidado. Vamos lá avaliar e avaliar da forma correta. A saturação do curativo secundário e a possível aderência da cobertura no leito da ferida devem ser levados em consideração. Então, vou lá avaliar. Tem bastante exudato na minha gaze que eu coloquei como cobertura secundária. O meu petrolato está aderindo, então eu preciso fazer a retirada, certo? Pode permanecer até 7 dias em feridas limpas. Considerações: requer curativo secundário. Ele é um curativo primário e nós precisamos colocar um curativo secundário. Vamos adiante. Aqui fica a fonte, né, da onde nós tiramos esse material. É um POP da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas, tá? Isso é aberto, né, está na internet, está disponível, ali está o link, tá? Para vocês acessarem. As pessoas que elaboraram esse POP. Então, não são apenas essas coberturas que estão nesse POP, há outras coberturas também, certo? Então, só para disponibilizar para vocês a fonte da onde a gente tirou esse material. E agora, nós vamos lembrar, então, do nosso caso clínico. Nosso cliente AS, 55 anos, sexo masculino, com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, com emagrecimento, porque estava em uso de antibiótico terapia endovenosa e isso trazia muita reação a ele, né? Ele tinha muita epigastralgia, náuseas, êmese e, consequentemente, inapetência. E ele também possuía um diagnóstico, né, de infecção por Staphylococcus aureus, porque ele já estava internado numa instituição hospitalar, nós fomos atender ele dentro dessa instituição e ele já tinha feito uma coleta, e então já tinha esse diagnóstico. Aqui lembrando da nossa lesão na região lateromedial da perna direita, certo? Que foi consequência de um pós-operatório de fasciotomia, relembrando que a fasciotomia é realizada devido a uma síndrome compartimental, né? Não é viável a circulação no membro, então se faz uma fasciotomia. Já foi falado sobre isso nos vídeos anteriores. E aqui nós temos então a região anterior da perna direita, que é essa a lesão que nós vamos tratar hoje, certo? Então, a profundidade das feridas, né, o tipo de tecido que está nas feridas, observem bem que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, relembrando que nós iniciamos o tratamento desse nosso cliente há pouco tempo, né, e já finalizamos há pouco tempo. Em 23/1 de 2020 foi iniciado, tivemos o consentimento médico, que é muito importante, o consentimento do cliente e dos seus familiares que aderiram, né, que aceitaram o nosso tratamento. Ele encontrava-se internado em leito de isolamento devido à contaminação por Staphylococcus aureus. E é importante falar a questão do uso de EPIs, porque nós estávamos numa instituição, essa instituição possui suas regras de CCIH e nós precisamos nos adequar, utilizando os EPIs e fazendo, né, de acordo com as nós estamos numa instituição que possui CCIH e nós precisamos seguir as orientações daquela instituição, certo? Já falamos sobre isso também em vídeos anteriores. Aqui está o exame laboratorial, né, que mostra para vocês, então, que comprova, na verdade, a presença de Staphylococcus aureus na secreção coletada do nosso cliente. E aí, vamos agora pensar. Vamos exercitar os conhecimentos básicos. Agora vem a hora boa. Então, falamos sobre algumas coberturas, certo? Falamos sobre o AGE, falamos sobre o hidrogel, falamos sobre o alginato, falamos sobre a colagenase, falamos sobre as hidrofibras, falamos sobre o petrolato. Então, agora a gente vai pensar. Se
Eu conheço algumas coberturas que eu posso utilizar. Eu vou então avaliar a minha ferida e aí vamos definir quais as coberturas que nós vamos utilizar, certo? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quais foram as coberturas que nós utilizamos no tratamento desse cliente? Vamos lá então? Se nós formos avaliar a nossa ferida, a etiologia dessa ferida, lembre, né? Lá da aula da enfermeira Etiele, ela ela não tem uma causa que seja cirúrgica, certo? Ela tem uma causa. Qual? Qual é a causa dela? Lembram? Então, o que eu quero que vocês pensem em relação à causa dessa ferida? A cicatrização dela vai ser por primeira, segunda ou terceira intenção, certo? Nós temos que entender que a cicatrização dela não vai ser por primeira intenção, ela vai ser sim uma cicatrização por segunda intenção. E isso é importante a gente conhecer, porque nós vamos precisar avaliar e identificar que está acontecendo essa cicatrização por segunda intenção. E aí nós vamos identificar que o nosso procedimento está sendo efetivo, está sendo adequado. Tecido. Quais são os tecidos que nós temos aí nessas feridas, certo? Então eu tenho que conhecer qual é um tecido de necrose, um tecido de esfacelo, granulação, epitelização. É o mínimo que eu preciso saber, né? Então eu preciso revisar lá na aula da enfermeira Etiele. Se eu não assisti, volta lá e assiste o vídeo. Bordas, quais são as condições das bordas dessas feridas, tá? Infecção. Esse cliente vocês já sabem que tem infecção porque já falamos. Mas quando eu iniciar um tratamento, né? Eu preciso então identificar se o meu cliente possui ou não infecção. Exudato. Esse cliente possuía sim, né? Exudato em média quantidade. Depois, pelas intercorrências, apresentou em grande quantidade. Odor, sim, ele possuía odor no início. Dor, não, tá? O nosso paciente ele não possuía dor nas trocas de curativos. Ele tinha uma dificuldade para deambular devido às ataduras que eram colocadas, né? A quantidade de gás e pelo curativo em si. Ele achava difícil deambular, mas ele não tinha dor. E agora, então, vamos discutir um plano terapêutico, certo? Vocês vão me ajudar. A minha cicatrização vai ser por segunda intenção. Quais são os tecidos que eu tenho ali, né? Eu tenho o tecido necrose, eu tenho esfacelo. Eu tenho infecção, eu já sei disso. Eu tenho exudato e eu tenho o odor. Então, nós, né, eu e a enfermeira Etiele, após avaliarmos a lesão, sentamos, discutimos, né, o que seria utilizado de cobertura, qual seria o tratamento que nós iríamos utilizar, certo? E aí, com base nisso, nós iniciamos a terapêutica. Eu não vou falar para vocês agora isso, porque vocês vão me ajudar a formular essa terapêutica a partir das perguntas que a gente vai fazer agora. Exercitando, então, os nossos conhecimentos, certo? Eu pergunto para vocês, qual a cobertura você utilizaria nessa ferida? Eu tenho ali um círculo preto, né, na volta de uma ferida. O que você utilizaria ali? Você utilizaria AGE, lembra que nós falamos sobre o AGE? Você utilizaria o hidrogel, lembrando que ele tem bastante exudato, né, médio. Ou você utilizaria o alginato de cálcio? Já dei a dica bem importante. Roda o tempo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Qual foi a opção que você marcou? Eu espero que tenha sido letra C, alginato de cálcio, certo? Por quê? Eu tenho exudato e eu tenho um tecido desvitalizado. E o alginato de cálcio é indicado para essas situações. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato aí comigo. Vamos lá. Continuamos exercitando os nossos conhecimentos para aquele círculo vermelho ali. Qual a cobertura que você utilizaria ali, certo? Qual é o nome daquele tecido? Necrose. Você utilizaria o AGE? Você utilizaria o hidrogel ou o alginato de cálcio? Lembrando que eu tenho exudato, tá? Em média quantidade. E eu tenho o tecido desvitalizado. Então vamos lá, já dei bastante dica e eu quero que você pense aí e responda. Vamos marcar o tempo. 5, 4, 3, 2, 1. A sua resposta foi, eu espero que tenha sido alginato de cálcio, certo? Então, quando eu tenho exudato em média e grande quantidade e eu tenho
tecido desvitalizado, eu posso utilizar o alginato de cálcio, certo? Por que eu não utilizo aqui o hidrogel? Lembram? Por quê? Porque eu já tenho exudato e o hidrogel não é indicado quando eu tenho uma ferida com exudato em média ou grande quantidade, porque eu vou fazer com que o meu meio fique mais úmido. Ele é utilizado para tecido desvitalizado? Sim, mas ele não é para ser utilizado quando eu tenho feridas com média a grande quantidade de exudato. Compreenderam? Tranquilo até aqui? Vamos adiante. E agora eu vou perguntar para vocês, tá? Aqui nós temos a ferida numa fase mais avançada, e aí eu tenho um tecido ali que não é um tecido de necrose e nem um tecido de esfacelo, né? Ou seja, não é um tecido desvitalizado. Lembrando da aula da enfermeira Echelli, eu tenho que tecido aqui? Tecido de granulação. Aqui, eu utilizaria o AGE, eu utilizaria o hidrogel ou o alginato de cálcio? Pensa aí. 5, 4, 3, 2, 1. Eu espero que você não tenha respondido hidrogel e nem alginato de cálcio, porque ambos eles são para serem utilizados em tecidos desvitalizados. E o AGE, lembram qual era a dica bem importante do AGE? Que ele é indicado para tecidos de granulação. Então, a resposta certa é a letra A. E agora, vamos para uma outra lesão, certo? Olhem essa lesão, certo? Observem essa região. Que tecido que eu tenho ali? Eu tenho um tecido com necrose, eu tenho um tecido com esfacelo numa borda ali na parte superior e lateral, né, esquerda da minha paciente. Nessa situação, não é a mesma ferida, né? Vamos pensar. Uma dica muito importante, essa nossa cliente, ela possuía uma ferida seca, nem média e nem grande quantidade, bem seca. Então, qual o produto que você utilizaria aqui? Marca o tempo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Você marcou o AGE? Não, né? Porque o AGE é para tecido de granulação. Você marcou o hidrogel? Ou você marcou o alginato de cálcio? Então, se eu tenho pouca ou nenhuma exudação, né? A minha ferida ela é seca, a indicação é o hidrogel. Então, se você marcou letra B de bola, você acertou. Parabéns. Vamos adiante? E agora nós vamos recapitular, tá? Esse slide eu já apresentei para vocês e nós recapitulamos então que conforme a etiologia, os tecidos apresentados, as bordas, né, a infecção, o exudato e o odor, nós utilizamos então algumas coberturas que nós já comentamos. Além disso, tá? Nós tivemos sim mudanças, né? Mas além disso, é importante a gente falar que principalmente ali para a infecção, para o exudato e para o odor, nós realizamos também a aplicação de laser local. Nós falamos bastante já no nosso canal que nós utilizamos a laser terapia, que é um tratamento coadjuvante, realizada a técnica de PDT, que também é sobre laser terapia, prescrição médica de antibiótico terapia, eu vou comentar com vocês a seguir, tratamento sistêmico, realizamos ILIB no nosso cliente e, claro, o curativo, né? Muito importante atentarmos para a técnica correta do curativo. Não adianta eu investir em equipamentos, eu investir em coberturas e eu não realizar a técnica do curativo de forma adequada, de forma correta. Vamos lá então. Aqui, para vocês identificarem, né, não vou me aprofundar, mas como que vocês podem ver a imagem, né, da aplicação do laser local. A técnica de PDT, que é a terapia fotodinâmica, eu já comentei em alguns outros materiais que a gente utiliza o azul de metileno e após 10 minutos a técnica exige então, né, que seja associado à laser terapia. Então essa é uma técnica bem importante também que combate a infecção. Prescrição médica de antibiótico terapia. Quero comentar algo importante aqui para vocês, tá? Quando o nosso cliente ele recebeu alta hospitalar, ele possuía na sua residência cefalexina. E aí a gente perguntava, o senhor está tomando antibiótico? E ele, sim, eu estou tomando. O senhor está tomando antibiótico? Sim. Só que, passando umas 2 semanas, as feridas dele começaram a apresentar mais exudato. E a cicatrização teve uma parada, né? Ela foi estagnada.
E aí eu fui conversar com a médica assistente dele falando, né, que a gente acreditava que o antibiótico, quem sabe, não estava sendo efetivo, porque ele falava que continuava tomando o antibiótico e a lesão não estava, né, as feridas não estavam melhorando. E, inclusive, estava com bastante exudato. Então, ela comentou na conversa que ela tinha prescrito clindamicida para o nosso cliente. E aí, então, só para finalizar essa história, né, ele estava com o receituário guardado, ele não tinha comprado a medicação, aí a gente conversou com um familiar, orientou, explicou, o familiar foi e comprou essa medicação, né, e ele passou a tomar. E aí nós tivemos, né, novamente a redução do exudato, nós tivemos túneis, né, nessa situação dessas feridas, conseguimos então encerrar esses túneis e conseguimos então, né, finalmente, depois vocês vão ver as imagens, a cicatrização dessas feridas, tá? Mas isso foi uma intercorrência que nós tivemos e isso é importante a gente saber observar, né, se está piorando a cicatrização, aliás, né, não está acontecendo a cicatrização, está piorando os sinais e sintomas, algo não está certo. A gente tem que buscar identificar o que está acontecendo, né, o que está estagnando ou o que está retardando a cicatrização dessa ferida. Então, aqui a técnica da ILIB, né, que é a irradiação intravascular do sangue com laser. Essa imagem não é do nosso cliente, mas é só para vocês identificarem como que é realizado o procedimento, né? Então, esse é um procedimento realizado de forma sistêmica, né, para todo o organismo dele através da irradiação da artéria radial, que é feita aqui nesse caso. Você conseguiu estudar as coberturas, identificar quando que você usa uma, quando que você usa outra? E aí, quando nós trouxemos, né, as imagens ali, você conseguiu identificar qual que você podia ou você não podia, tá? Se foi como no vídeo anterior, que tem pessoas que me falaram no direct que erraram, né? Não tem problema, errar é humano. E o erro nos faz estudar mais, né? E muitas vezes com o erro a gente aprende e não esquece mais. A partir das imagens, né, fotográficas que nós fizemos no tratamento do nosso cliente, eu vou mostrar para você como foi realizado o tratamento de uma forma completa, desde o dia 0 que nós iniciamos até a cicatrização final dessas feridas. Vamos lá então observar a foto bem conhecida, que é a foto do dia 23 de janeiro. Podem observar a presença de esfacelo, a profundidade das feridas e aqui também presença de necrose. No dia 25, vocês podem observar então que nós conseguimos já retirar aquela parte, né, que nós tínhamos desvitalizado, que era a necrose. Interessante que na etiqueta a gente registra, né, que foi realizado o ILIB, laser local, mais aplicação de azul de metileno, que é a técnica de PDT, e aplicado também alginato. Para observar, no dia 27/1, o tamanho que estava a primeira ferida, né, perdão, a ferida superior. Aqui vocês podem observar que nós retiramos já mais esfacelo. Aqui também, né, podem observar que já está melhor. E vocês conseguem identificar também aonde o azul de metileno está impregnado, que isso é bem interessante para a gente ir avaliando depois, né, nas fotos consecutivas. Podem identificar nessa data aqui, dia 28/1, nós já temos uma profundidade menor, né? A nossa ferida não está tão profunda. Aqui nós temos a imagem para vocês verem quando nós temos a aplicação do alginato e a gente vai fazer a avaliação e ele está saturado. Então aqui mostra a necessidade da substituição dessas placas de alginato, porque senão eu vou ter a maceração das bordas. Isso aconteceu então no dia 29 de janeiro, tá? Então a etiqueta, né? ILIB, laser local mais o alginato. Para observarem a profundidade, como está bem menor, não temos mais quase esfacelo, mas continuamos, né, utilizando o alginato. Aqui, lembram que era bem grande a quantidade de esfacelo e tínhamos tecido desvitalizado também com necrose. Aqui a imagem, quando eu comentei para vocês anteriormente que o nosso cliente ele estava tomando um antibiótico que não era um antibiótico indicado pela médica assistente, e nós tivemos então um aumento do exudato. E essa é uma foto que mostra, né, como estava então aumentado o exudato dessa lesão. E aí aconteceu a reavaliação e a médica
comentou aquela situação lá do antibiótico e foi alterado, e nós voltamos então a ter um processo de cicatrização adequado dessa ferida. Observem, né, a profundidade. Observem como está a lesão. Aqui no dia 18 de fevereiro, né, aplicação de ILIB, laser local e ainda aplicação de alginato. Olha como já estão menores as feridas, certo? Visivelmente, né, a gente consegue ver isso. Olha só, praticamente, né, ela não está mais uma ferida cavitária. Temos presente esfacelo, porque devido àquela intercorrência, todo o esfacelo que nós tínhamos retirado acabou retornando. Olha como está diminuindo. Dia 22 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro. Vejam, temos ainda esfacelo, ainda estamos utilizando o alginato. Aqui é uma intercorrência que nós tivemos. O nosso cliente, então, devido àquela grande quantidade de exudato, devido a não estar utilizando o antibiótico adequado, ele também desenvolveu túneis na sua ferida, na ferida superior e na ferida intermediária. E nessa situação aqui, o antibiótico já estava tendo efeito, o exudato já tinha reduzido a quantidade, então foi pinçado e retirado o exudato com esse aspecto dos túneis que estavam, né, tendo ali nas feridas. A gente identificava que tinha bastante secreção, então fazíamos uma massagem, né, uma compressão, eu falo que é o dedilhado, né, de comprimindo, e para fazer a saída desse exudato. E aí a gente sentia que tinha túneis porque a gente consegue sentir que há um tecido esponjoso, certo? Você toca na pele, você comprime e você sente como se tivesse um tecido esponjoso. Então, isso é característica dos túneis, né? E aí, com a saída, com a excreção de exudato, então ficava bem claro que realmente havia túneis presentes naquela ferida. Aqui a evolução para vocês verem como já está reduzida um pouco mais as feridas. Aqui, dia 5 de março, olhem que lindeza, né? Então, olhem aqui a lindeza, certo? Temos tecido desvitalizado aqui. Que tecido é esse que nós temos? Não temos mais tecido desvitalizado, temos tecido de granulação. Aplicação do laser local, né, que vocês já viram anteriormente. Aqui são intercorrências, então, que acontecem, né? Esse cliente iniciou essas feridas apresentando, segundo o histórico dele, essas pequenas lesões, essas pústulas, né? Então, elas surgiram, sim, em alguns períodos, e a gente aplicava o laser para ter o fechamento delas, para elas não evoluírem, né, para feridas, como aconteceu com o cliente. Aplicação da técnica do azul de metileno. Aqui é interessante quando a gente fala das casquinhas, né? Observem como está a borda dessa lesão, certo? Identificamos casquinha. Aqui as imagens da retirada, né? A gente umidifica e retira, certo? Retirando todo o contorno. Agora uma imagem mais clara. E olhem o aspecto que ela ficou. Então, quando eu retiro a casquinha que é viável, a retirada, certo? Que eu não estou lesionando o meu tecido de granulação, o meu tecido de epitelização, isso faz com que a cicatrização ocorra de uma forma mais efetiva. Aqui nós temos a data do dia 10 de março, a data do dia 12 de março, aqui temos uma casquinha, temos tecido de epitelização aqui praticamente fechado. Observem ILIB, laser local e AGE. Por quê? Porque eu estou tendo tecido de granulação. Dia 17 de março. Dia 19 de março. E aqui,
dia 5/4/2020. Observe, totalmente cicatrizado, certo? Mais aproximada a imagem. Então, não temos mais feridas abertas. Continuamos fazendo imagens dessa região anterior da perna do nosso cliente, porque nós continuamos realizando o curativo da região lateral. Então, aqui são imagens do dia 8/4, imagem do dia 10/4, dia 11/4, e a partir daí não fizemos mais registros fotográficos. Importante, então, salientar que ele teve a sua cicatrização em 74 dias. E sim, a ferida da região lateral que foi cicatrizada em 90 dias. Mas para mostrar para vocês, né, que basicamente nós não utilizamos coberturas diferentes, não utilizamos coberturas caras. Então é importante reforçar o assunto de que nós não precisamos de coberturas caras, de coberturas diferenciadas para nossa cicatrização. Vocês conseguiram identificar que todo o processo de cicatrização de 74 dias nós utilizamos alginato e, para finalizar, utilizamos o AGE. Claro, realizamos tratamento também com laser terapia, que é um tratamento coadjuvante para o tratamento de feridas. Mas o que eu quero dizer isso para vocês? Se você não tem como investir inicialmente para você começar o seu home care, para você realizar atendimento domiciliar, se você não possui uma grande quantidade de valor para investimento, você consegue sim iniciar com pouco. Isso a gente quer mostrar para vocês, que você não precisa ter um grande investimento. Importante lembrar que você pode contar com os materiais do ESF, que você pode contar com a situação de que o cliente vai comprar as primeiras coberturas. Pode ser também que o ESF tenha algum tipo de cobertura, e isso então já faz com que você inicie. E aos poucos você vai adquirir as coberturas para você revender, você vai adquirir equipamentos para você acelerar o processo de cicatrização. Mas inicialmente você consegue sim iniciar com muito pouco. Se você tem um pouco sim de dinheiro para investir, você já consegue colocar coberturas mais avançadas, mas aí eu vou ter as coberturas mais avançadas com tecnologia, mas o meu cliente não consegue pagar esse custo. Então eu tenho que ter coberturas que sejam de baixo custo, de médio e sim também de elevado custo. Nós temos pacientes que elas utilizam hidrofibras. A hidrofibra tem um custo mais elevado, mas ela tem condições para esse tipo de tratamento. Então nós temos sim uma gama de coberturas, uma gama de valores também desses tipos de coberturas, e nós temos também uma gama de clientes. O nosso cliente ele tem condições de fazer o pagamento dessa cobertura. Ah, mas eu só quero usar uma hidrofibra. Não, eu vou ter cliente que não vai conseguir pagar por uma hidrofibra. Então eu ofereço um plano terapêutico de um valor mais acessível, com coberturas que também vão ser eficientes, que também vão ser eficazes, e ele vai conseguir também chegar à cicatrização da sua ferida. Claro, quando eu utilizo coberturas mais eficientes, com mais tecnologia, eu tenho também as vantagens, com certeza, né? Não podemos desmerecer também as vantagens das tecnologias. Mas o que eu quero é provar para vocês, né? Mostrando essas imagens, mostrando as etiquetas, mostrando como aconteceu a cicatrização desse cliente, que nós não precisamos de um investimento alto para conseguirmos a cicatrização de feridas. Precisamos sim estudar, conhecer a técnica correta a ser aplicada, conhecer a cobertura correta e principalmente saber avaliar de uma forma adequada a nossa ferida e reavaliar quantas vezes for necessário, certo? Importante também termos uma rede de comunicação. Já conversamos que é importante falarmos sobre outros profissionais, precisamos sim ter os médicos, ter a equipe do ESF, precisamos ter ao nosso lado também os farmacêuticos para trocar uma ideia sobre medicações, mas é muito importante, muito benéfico para a sua atuação profissional que você tenha outros profissionais da mesma área, ou seja, que você tenha profissionais da enfermagem que você possa conversar, que você possa trocar ideias, opiniões e que vocês possam sim aplicar um plano terapêutico que você discutiu com alguém. Isso é muito interessante, porque às vezes você teve experiência numa úlcera venosa e você não teve ainda uma experiência numa úlcera de pé diabético.
e você vai ter um colega lá que teve a experiência contrária. E ele vai te auxiliar e você vai auxiliar ele na situação. Hoje nós vivemos num mundo de multiplicar a informação. É o que nós fizemos, inclusive, nos nossos canais. O que a gente já apresentou para vocês são situações que nós vivenciamos. Não é nada inventado. São todas as imagens dos nossos clientes, são as situações que nós passamos, são os materiais que nós utilizamos. Por quê? Precisamos multiplicar as informações. Hoje vivemos, né, dessa forma. Nós precisamos sim viver numa comunidade, um auxiliando o outro, certo? Então fica a dica, né, bem interessante aí que você precisa ter essa rede de comunicação. Você precisa buscar essa rede de comunicação, precisa estudar, precisa se aprofundar no seu conhecimento, praticar e você pode sim iniciar. Você vai conseguir sim dar o primeiro passo se você tem o desejo, se você tem o interesse em ter o seu home care, trabalhar com o tratamento de feridas, com certeza você vai ter sucesso. Você precisa iniciar e nós estamos aqui para te ajudar, para auxiliar você nessa caminhada.